Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial que vai falar para nós sobre comunicação. Como é viver sem comunicação? Acho que não... Só se a gente viver numa ilha deserta, né, Thiago? Verdade, é impossível. Acho não que é impossível. Acho que cada um de nós aqui necessita de comunicação e nada melhor do que uma boa comunicação, de uma excelência em comunicação. Acho que a gente atinge os objetivos mais rápido, né? Sim, com certeza. Sem comunicação não tem nenhuma forma de trocar informações, de fazer conexões, a gente não consegue evoluir se a gente não transpassar para os outros aquilo que a gente tem ou conseguir dos outros aquilo que eles aprenderam, né? Ótimo. Então, o nosso convidado aqui, gente, é Thiago Novaes Cachaldora. Ele é fonoaudiólogo, consultor em comunicação, especialista em voz, e está se especializando em neurociência e comportamento. E o tema de hoje é inteligência emocional e comunicação não violenta. Thiago, muito boa noite, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de vir aqui transbordar desse conhecimento tão precioso na vida de cada um de nós. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Mas hoje em dia muito tem se falado de comunicação não violenta, né? O que seria uma comunicação violenta? Na verdade, assim, esse é um termo que De onde veio esse termo, né? Esse termo, ele teve origem, né, com Marshall Rosenberg, que é um psicólogo norte-americano, que, nascido lá na década de 40, ele criou a comunicação não violenta baseada em algumas experiências que ele teve. Então, eu vou contar brevemente como é que surgiu, né, esse processo, mas tem ganhado muito, apesar de não ser novo, já ser difundido no exterior desde a década de 70, tem ganhado muito espaço, né, no Brasil principalmente, porque ela é uma metodologia, é uma forma de comunicação que ajuda a gente a criar relacionamentos mais saudáveis. Então, a se comunicar melhor de forma que a gente não gere conflitos ou que a gente consiga até resolver alguns conflitos. Então, isso pode ser aplicado na nossa vida particular, dentro de casa, com a família, com o marido, esposa, com o marido, com os filhos, ou no ambiente de trabalho, né? Seja com o chefe, com um colega de trabalho, com um cliente, em qualquer ambiente em que a gente tem interesse em gerar um relacionamento saudável e um relacionamento sincero, né? Não é uma metodologia de comunicação que você vai aplicar de forma fria ou de forma que você tenha só interesses em algum tipo de benefício para um lado só. Ou ela tem que atender as duas pessoas ou todos envolvidos, ou ela não funciona. Perfeito. Ela tem que beneficiar ambas as partes. Exatamente. Qual foi a origem, né? O Marshall Rosenberg, quando ele era criança e tinha mais ou menos 9 anos de idade, ele se mudou com a família, né, de cidade. E assim que ele se mudou, na semana que ele chegou na nova casa, no novo bairro onde ele ia morar, estourou naquela região onde ele estava, né, se mudando, um conflito racial, por conta da morte de uma pessoa negra, e acabou que nos 3 dias que se seguiram àquela situação, mais de 40 pessoas morreram naquele conflito, naquele contexto de conflito racial. E ele teve que ficar em casa preso com a família por 3 dias, assim, nos primeiros 3 dias de mudança ele não conseguiu sair. Isso para uma criança de 9 anos é algo difícil de explicar, é traumático, né? E assim que ele conseguiu sair, começou as suas rotinas, ele foi para a escola. Chegando na escola, então no primeiro dia de aula já, ele foi abordado por os colegas de sala, né? Porque durante a chamada o professor falou o nome dele. Esses colegas associaram o sobrenome, né? E foram perguntar se ele era judeu. E logo na saída da escola, eles esperaram pelo Marshall e o agrediram. Então jogaram ele no chão, deram socos, chutes. E ele não conseguia entender naquele momento o porquê daquela agressão. O que estava acontecendo, por que eu estava sendo agredido ou por que as pessoas, né, estavam fazendo aquilo com ele. Ao mesmo tempo, ele tinha um convívio com um tio nessa mesma época, e esse tio ia todas as noites na casa dele para poder cuidar de uma avó que morava com ele. Então chegava sempre com um sorriso no rosto, sempre bem disposto, aquela pessoa que ia e demonstrava muito amor, né, no que estava fazendo, que era cuidar da mãe, dar banho, trocar roupa, enfim, fazer várias tarefas após a sua jornada de trabalho e sempre com uma alegria, sempre com uma boa, né, energia, uma disposição muito grande. E o Marshall começou a sentir naquele envolvimento com o tio, né, uma sensação muito boa. E começou a despertar nele desde criança, desde a infância, esse conflito, né? Por que tem pessoas como aqueles 2 colegas de trabalho, de escola, né? Aqueles 2 que bateram e sentiram
prazer, né? Se sentiram satisfeitos em ver o sofrimento de alguém que eles nem conheciam. E em contraponto, ele tinha um convívio com um tio, que era uma pessoa que dedicava, né, o seu tempo livre ou sua energia para poder minimizar o sofrimento de outra pessoa. Então, qual era a diferença que existia nesse pensamento das pessoas que um grupo de pessoas quer trazer, né, o sofrimento e outro grupo de pessoas quer privar quem gosta desse sofrimento? Então, qual era a diferença no funcionamento, né, do pensamento dessas pessoas? E isso direcionou para o Marshall, né, essas perguntas direcionaram ele até a sua adolescência, o início da idade adulta, quando ele foi escolher sua profissão. Ele acabou se tornando psicólogo e ele entrou na faculdade exatamente pensando nisso. Ele queria entender a mente humana. Queria entender a mente humana. Só que para ele existia uma patologia, ele acreditava que existia uma doença que pudesse justificar, um transtorno que pudesse justificar esse comportamento. E ele teve uma frustração grande quando ele, né, descobriu que isso não é uma doença e, portanto, não poderia ser tratado com um medicamento ou com uma terapia. Então, um professor ajudou ele a entender esse contexto. Isso foi uma frustração porque o objetivo de vida dele até aquele momento era achar meio que uma cura para essa situação. E apesar da frustração, ele continuou com a faculdade, entendendo como é que funcionava, se formou e começou a aplicar todas as práticas que ele conheceu na faculdade. Só que aí veio uma outra situação. Não era uma doença física, mas era uma doença almática, né? Vamos dizer assim, porque pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam, né? Com certeza. Então, com certeza, essas crianças, a gente só dá o que a gente tem, na verdade, né? Elas deram o que elas tinham, o que elas aprenderam. Eles estavam repetindo... E não que sejam pessoas ruins, digamos assim. Não, né? Provavelmente eles repetem aquilo que eles aprenderam. É uma questão cultural, né, de você... E acho que a gente pode chegar nesse ponto daqui a pouco também, que é essa questão da cultura da culpa, né? Do quanto a gente culpa ou julga aquilo que a gente não conhece. Exatamente. E isso vai estar muito ligado a essa questão da comunicação não violenta. Mas que tem tudo a ver com a inteligência emocional também, né? Tem tudo a ver com a inteligência emocional, porque aquilo que eu desconheço, ou aquilo que eu tenho medo, me gera reações e eu não consigo controlar muito bem meus comportamentos. Mas... Saindo da faculdade, então, ele começou a aplicar as técnicas e ele viu que ele não conseguia alcançar aqueles resultados que ele esperava. Então, ele achava que as técnicas que ele aprendeu e que ele aplicava, que elas não traziam os resultados, né, que ele precisava, ou não na proporção que ele precisava, ou que demoravam muito. E aí ele começou a buscar no meio religioso... Ele era judeu, né? Ele era judeu. E aí começou a buscar no meio religioso quais eram as premissas da religião para você ser feliz, né? E os princípios. E ele, apesar de ter uma religião, ele não se focou em uma só, ele fez estudo em várias religiões. E aí ele começou a entender que o ponto comum que existia em todos esses meios religiosos era a compaixão. E a compaixão era o caminho que ele então acreditava que ele ia conseguir gerar uma melhoria na vida das pessoas. E a partir daí ele começou a criar então essa metodologia que é a comunicação não violenta. Uau, que então, lindo, né? Ele dedicou, né, a sua experiência, a sua vida, né, a criar e aprimorar essa comunicação não violenta. Tendo como base a compaixão. Tendo como base a compaixão. Então a base da comunicação não violenta é a compaixão. É a compaixão. Que lindo. E o que a gente considera, né, respondendo a sua primeira pergunta, o que é uma comunicação violenta, o que é uma comunicação não violenta? Isso. A comunicação não violenta, ela se baseia em 4 pilares. O primeiro desses pilares é a observação. E aí vem essa questão do julgamento. Porque a gente se torna muito violento na comunicação a partir do momento que eu começo a julgar, colocar minhas percepções, minhas opiniões. Então ele prega que o primeiro pilar a gente tem que observar, ao invés de julgar. Então eu posso ver, por exemplo, que um colega de trabalho, ele chega atrasado 3 vezes na semana, por exemplo. Se eu for aplicar isso no meu ambiente de trabalho. Se eu falo com outra pessoa, Daisy, né, essa pessoa aqui, ela é acomodada, ela é preguiçosa. Você está julgando, Eu estou né? julgando. Se eu falo para você, olha, essa pessoa, ela chegou 3 dias essa semana depois das 8h30 e o horário dela é às 8. Você está sendo preciso. Isso é uma observação. Eu estou trazendo questões pontuais, fatos, né? Fatos. Eu não estou trazendo meu julgamento. E eu acho que esse é um dos nossos maiores desafios em aplicar a comunicação não violenta. Sem dúvida, porque é difícil separar, né, aquilo que você, só aquilo que você viu do que você viu, mais a tua opinião, mais aquilo que você acha, né? É natural, é cultural nosso associar o nosso julgamento e a nossa opinião àquilo que a gente vê. É verdade. E eu costumo dizer, Tiago, uma coisa que eu costumo pensar sempre assim, olha, eu falo, Daisy, Deus te criou no 6º dia.
7º era o descanso. E por que ele te criou no 6º dia? Porque ele não precisa da tua opinião, ele não quer a tua opinião. Porque se ele quisesse a nossa opinião, ele tinha criado no 1º, no 2º, daí ele ia perguntar assim, o que você acha do sol? Aí eu ia dizer, não, muito quente. Pode brilhar menos. Aí quando eu fosse criar o mar, o que você acha desde o mar? Eu ia falar, nossa, não, vai afogar, vai ter alagamento. Não, de jeito nenhum. Então ele, não quer a nossa opinião. Então a nossa opinião não serve pra nada. Exatamente. A gente tem que aprender a se libertar dela. Né? E às vezes é um sofrimento para nós quando a gente fica preso nessa opinião. Claro, por isso que eu sempre falo pra mim, Daisy, não, mas nem Deus quer a tua opinião. Ninguém precisa da tua opinião. Se liberta dela. Esse é um ponto importante na comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela é muitas vezes confundida com uma metodologia de comunicação, assim como um curso de oratória, como outras ferramentas que a gente utiliza para se comunicar melhor. Só que eu nem gosto de classificar como uma ferramenta, porque eu acho que ela é muito além. Então ela tem 2 caminhos a serem observados. O primeiro é que a comunicação não violenta ela é aplicada no meu autoconhecimento. Então eu vou aplicar ela comigo mesmo, porque muitas vezes eu sou violento, né, eu tenho uma comunicação violenta de julgamento quando eu penso sobre as minhas ações, sobre os meus comportamentos, e eu aplico isso comigo. Então, assim, eu tenho julgamento sobre os meus comportamentos. E às vezes eu preciso observar mais e julgar menos. Tem o auto-julgamento, ele é prejudicial em muitos momentos. Então, quando eu... E a outra questão é que muitas vezes eu julgo e nem percebo que eu tô julgando. Sim. Porque aquilo tá tão já no meu cotidiano, né? Eu já treinei tanto aquilo a julgar que muitas vezes eu não sei quando eu tô julgando. Então daí vem a observação, da gente se auto-observar, né? A gente mistura muito as coisas, a gente tem dificuldade. Exatamente. E isso é um exercício que tem que ser praticado para a gente conseguir separar o que é observação do que é julgamento. Quando eu estou falando de um ambiente de trabalho, de observar uma situação como essa que eu trouxe de exemplo, ele chega atrasado, é fácil de ver. Mas e quando alguma coisa me incomoda e eu não sei exatamente o que é? Né? Aí o meu julgamento às vezes toma uma proporção muito maior, uma força muito maior. Mas... O coach chama isso de alucinar. Quando eu vou dar uma opinião que eu não sei, eu dou julgada a minha opinião, que a gente está alucinando, né? Então tem que separar o que é fato do que é alucinação. Sim. E aí vem essa questão de quantas pessoas se sentem agredidas quando elas são julgadas. Quando você, por exemplo, fala alguma coisa sobre mim e fala, Thiago, você, né, não se importa com a equipe, vamos supor que eu seja o companheiro de trabalho que chega atrasado. Então você não dá o sangue pela equipe, você não está se envolvendo, né? Isso às vezes pode levar a uma demissão, uma advertência, descontar um dia, alguma coisa. Só que em momento algum eu tive a oportunidade, né, de explicar o porquê que eu cheguei atrasado, ou você não trouxe para mim um momento, né, uma possibilidade de apresentar algum argumento, né, de dizer, olha, está acontecendo isso, esse é o motivo pelo qual eu estou chegando atrasado. Então, quando vem com um julgamento, a tendência, quando eu escuto, eu entrar numa defensiva. E aí eu vou me defender, talvez trazendo outro julgamento. Exatamente. Sabe? Mas você não prestou atenção quando eu fico até mais tarde, né? Então, você está me julgando porque eu chego mais cedo, dizendo que eu não me importo com o trabalho, mas ninguém me dá os parabéns porque eu fico até mais depois do horário. E essa confusão toda acontece porque nós não somos bons em fazer pergunta, né? Porque se a gente fosse bons em fazer perguntas, nós teríamos as respostas e não precisaria julgar, não precisaria tirar conclusões, não precisava nada, a gente ia ficar com a verdade, né? Sim, é um ponto fundamental que você tocou. A pergunta, e uma pergunta bem elaborada, exatamente, é parte fundamental, né, de uma comunicação não violenta. Então, o primeiro pilar é esse, é de observar, não de julgar. E aí é um grande exercício. O segundo pilar vem envolvendo os sentimentos, ou seja, qual é o sentimento que eu tenho nesse momento? O que eu estou sentindo, né, quando eu vejo esse colega de trabalho chegar atrasado e eu estou chegando no horário e isso me traz um desconforto. Mas que desconforto é esse? Quando eu começo a dar nome para o meu sentimento, eu começo a tornar ele mais consciente. Eu começo a me autoconhecer, entender, olha, o que isso está me trazendo? Tem alguma demanda minha que não está sendo atendida, né, quando eu tenho essa sensação por conta de um comportamento de outra pessoa. Ou por uma situação. Então, primeiro a gente observa. Depois eu entendo os meus sentimentos. O que isso desperta em mim enquanto sentimentos. E aí vem o outro ponto que é, quando eu falei que tem 2 caminhos, um caminho é o autoconhecimento e o outro é a oportunidade da pessoa se expressar. Então, se eu preciso entender os meus sentimentos, eu preciso dar para o outro também a possibilidade dele expressar seus sentimentos. Perfeito. Então, a construção tem que ser dessa forma. O terceiro pilar vem em cima de que forma que você faz isso?
Normalmente perguntando. Perguntas, né? Só que aí vem uma questão importante também, que é, quando a gente fala de comunicação, é fundamental ter naturalidade. Então eu vou falar os 4 pilares, mas se eu decorar, o primeiro pilar é observação, o segundo pilar é sentimento, o terceiro pilar são as necessidades, e eu falar isso tudo decoradinho, né, não vai surtir o efeito que eu preciso, porque isso está muito... Isso tem que ser fluido. Tem que ser fluido. Isso tem que fazer parte da minha natureza. Exatamente. Não é um script. Do meu comportamento. E por isso eu falo que não é uma técnica de comunicação, porque eu não vou conseguir aplicar ela de forma eficiente se ela for decorada ou muito forçada. Eu tenho que ter realmente, me importar com o outro e entender, olha, poxa, se a Daisy está comportando dessa forma, se eu estou vendo isso, eu vou trazer para ela o que eu observei. Mas como adquirir essa second nature, assim, essa... Como qualquer outra habilidade de comunicação, eu não vejo outra forma que não seja a prática. É treinar, errar, aperfeiçoar, tentar de novo, errar outra vez e ir tentando ainda que no constantemente. princípio isso pareça um pouco forçado ou mecânico, a gente deve persistir até adquirir essa naturalidade, né? Até conseguir a naturalidade. Perfeito. E a sugestão é, comece com as pessoas que você tem mais intimidade. Começa com o marido, com a esposa, com o filho. Com os filhos. Porque você já vai ter, né, naturalmente uma fluência maior. Você não vai ter que forçar essa situação, né, como você forçaria com alguém que você tem pouco convívio. Então, você ir treinando isso com quem você já tem um convívio diário, talvez, um relacionamento pessoal, eu acho que é uma forma mais eficiente de começar a trabalhar nessa sua nova condição de comunicação. Perfeito. O terceiro pilar, então, são as necessidades. Então, eu já observei, eu entendi os sentimentos envolvidos. Né? Tanto o teu quanto da outra parte. Tanto o meu quanto da outra parte. E aí eu tenho que entender, qual é a minha necessidade? O que eu preciso que não está sendo atendido a ponto de eu me sentir violentado com essa situação ou com essa forma de comunicação, né? E aí isso sempre é um exercício que vem de mão dupla. De mão dupla. Eu tenho que entender da outra parte e entender o meu sentimento. E nesse ponto que está muito relacionado com inteligência emocional. Né? Que não é... Inteligência emocional não é a gente não sentir, mas eu entender o que eu estou sentindo, exatamente. por que eu estou sentindo, o que eu vou fazer com o que eu estou sentindo. Exato. E aí, então, quando eu entendo quais são as necessidades não atendidas, eu começo a ter uma visão melhor do que está faltando ou o que eu preciso alinhar nessa relação que eu tenho com a outra pessoa que está me causando esse desconforto ou que causa conflitos diários dentro de casa, brigas com a família. Né? Qual é a necessidade não atendida da minha parte e da outra parte? E o último pilar é um pedido claro. Então, eu passei pelo primeiro pilar, que é a observação, segundo pilar, que é a parte do sentimento, terceiro pilar, que é a necessidade, e para fechar os pilares, a gente tem um pedido que tem que ser claro. Se eu conversar com esse colaborador, por exemplo, que chegou atrasado, né? Dei a ele a oportunidade de dizer o que está acontecendo. Eu expresso, né, o meu sentimento. Eu falo, olha, fulano, eu estou ficando preocupado porque o restante da equipe chega no horário, isso está causando, né, um desalinhamento, as pessoas vêm questionar comigo, né, se eu for o gestor dessa equipe. Então eles vêm questionar comigo que você chega atrasado e nada acontece, ele chega no horário e vocês recebem a mesma coisa. Então, tem uma expectativa que, né, alguma coisa seja feita. Então, isso está gerando um desconforto na equipe e tem gerado uma preocupação em mim. Né? Eu fico ansioso, querendo saber se você vai chegar no horário ou não. Então, eu estou expondo aqui os meus sentimentos. E aí vem a necessidade. Que é a vulnerabilidade. É a vulnerabilidade. As pessoas acham que isso é uma fraqueza, mas se você está num ambiente correto e sabe utilizar, isso é uma fortaleza. É uma fortaleza. Isso é um argumento que é muito persuasivo. Você consegue fazer as pessoas olharem para você com um olhar mais humanizado. E se conectar com você, né? E se conectar. E aí faz o que você precisa e não o que você manda, né? Que é muito diferente. E aí quando eu falo para ele, olha, eu tô preocupado, eu fico ansioso toda manhã porque eu não sei se você vai atrasar, se não vai, eu olho no relógio, já começa a anotar o horário e a equipe já começa, né, aquele murmurinho, começa a ter esse conflito. Então eu quero te fazer um pedido que né, depois de entender os motivos, se ele não trouxe nenhum motivo plausível para chegar atrasado, eu preciso que você chegue no horário todos os dias a partir de amanhã. E aí quando eu falo em pedido, tem que ser um pedido muito claro. De preferência por escrito. Talvez até por escrito. Mas a questão é pedir o que você quer e não o que você não quer. Isso faz parte, né, do funcionamento, né, do cérebro, da psicologia positiva. E não é falar, eu quero que você não se atrase mais. A metodologia correta eu quero pedir que você chegue no horário todos os dias a partir de agora. Se isso for aplicado dentro de casa, por exemplo, num relacionamento, eu não me lido bem com bagunça.
Então, eu conversei com a minha esposa, falei com ela, olha, quando eu chego em casa e eu vejo um ambiente bagunçado, que para ela não é um problema, para ela chegar em casa e deixar uma mochila ali perto do sofá, é tranquilo. Quando eu chego em casa, eu me sinto incomodado. Então, eu usei da comunicação não violenta para abordar, porque eu não sabia como fazer. Falei assim, tá, pode ser uma bobagem, né? Só uma mochila fora do lugar, mas pra Mas te mim, incomodava. me incomodava. Aí como é que você fez? É verdade isso? É verdade, é fato. Aí como é que você fez? Conta, não. O que eu fiz? Eu falei com ela, olha... Precisa usar lá em casa. Não, tô brincando. Essa situação... Ah, mas todo mundo precisa não, em algum momento. Eu acho que meu marido vai precisar usar comigo, na verdade. Talvez. Eu vou ensinar pra ele usar comigo. Pedi ele pra ouvir que depois. a bagunceirinha sou sua. eu. Porque normalmente o casal, ele é formado hoje em dia assim, é uma pessoa que se incomoda com qualquer bagunça e outra pessoa que faz a bagunça. Que faz a bagunça. No caso é que faz a bagunça sou eu. Não deveria, né? Nós somos virginianos e a gente deveria ser os organizados. Não, eu sou libriana. Ah, o seu é de setembro, mas é libriana. Tá vendo, Por alguns dias, então. Então eu conversei com ele e falei, olha, essa situação, quando eu chego em casa e vejo tudo bagunçado, não é que esteja tudo de pernas pro ar, né? O meu critério de organização, eu via que estava bagunçado. Sim. Uma mochila fora do lugar. Pra ela, de repente, estava arrumado, né? E ela estava trabalhando, então ela trabalha muito em casa e às vezes ela deixava, tipo, coisa de trabalho em cima do sofá. Mas eu chegando em casa e via, tipo, tem um sofá que eu não consigo sentar. Então ele perde a função para mim e isso me traz um desconforto, porque eu sou, né, tenho um pouco até de toque com a organização. Mas eu conversei com ela e falei, olha, isso para mim, né, me dá a sensação de que eu tô num lugar onde eu deveria relaxar e eu fico estressado, eu fico tenso. Eu não consigo relaxar quando eu chego num ambiente que eu venho esperando que depois de um dia de trabalho eu vou ficar tranquilo, eu vou aproveitar, né, e descansar. Eu começo a arrumar as coisas, eu vou lavar a louça, eu vou fazer alguma coisa. Você continua trabalhando? Continuo trabalhando. Eu falo, isso para mim não tá legal. Né? Então eu tenho a necessidade, falei com ele, eu preciso de ter um ambiente mais organizado, né, para eu chegar então, e ter... primeiro você fala do que você está sentindo, depois você fala da sua necessidade. Eu comecei com a observação. Primeiro ela, olha, eu chego em casa e normalmente sua mochila está nesse lugar. Né? Eu tenho alguma coisa de seu ambiente que você usa para o trabalho que está em cima do sofá. Legal. Eu tenho alguma coisa... Então eu pontuei para ela, né, de uma forma, não como um julgamento. Sim, eu não cheguei de pra observação. Eu não cheguei para ela e falei assim, você é muito bagunceira. Que aí é julgamento. Sim, você leva para a pessoa e não para o fato, né? E aí eu não estou resolvendo um problema, eu estou criando outro. Exato. Né? Eu vou dormir no sofá bagunçado se eu fizer isso. Mas eu trouxe as observações, olha, essa semana, eu observei durante a semana para ver, olha, segunda-feira estava desse jeito, terça-feira estava assim, hoje Você chegou a anotar assim pra você não esquecer? Não anotei. Segunda-feira tá o horário, Não precisei anotar, mas eu memorizei, eu sabia como me incomodava, era fácil de eu guardar. Então eu pontuei para ela, olha, tá, isso aqui tá fora do lugar desde tal dia, né? Essa coisa aqui tá bagunçada ou não foi guardada desde tal horário. E aí eu trouxe para ela a pontuação, disse para ela o quanto aquilo me incomodava, que eu ficava inquieto, que eu ficava teu sentimento. Frustrado, porque eu queria chegar em casa e descansar e eu não conseguia naquele ambiente. E aí eu trouxe para ela minha necessidade. Falei, olha, eu sei que você está trabalhando, que a bagunça não é por desleixo, é porque eu estou usando esse telefone, então eu deixo ele aqui porque eu vou usar daqui a pouco. Então, meu pedido para você, um pedido claro né, quando terminar de usar as coisas... que é o quarto, pedido claro. Quando você terminar de usar as coisas, volta pro lugar, por favor. Eu não vou me incomodar em chegar, ela tá com a mesa montada, o computador que ela tá trabalhando. Faz parte da rotina dela. Só que eu trouxe para ela, minha necessidade é ter um espaço mais organizado. Minimamente eu chegar e ter um sofá livre, se eu quiser, né? Ou seja, para mim as coisas têm que ter função, né? Se eu tenho uma mesa e eu não consigo colocar as coisas em cima da mesa para almoçar, por exemplo, eu vejo que aquilo perdeu o sentido, sem outras coisas em cima da mesa. Se eu tenho uma cama e eu não posso deitar porque tá cheio de roupa em cima, eu falo, poxa, mas né, tem alguma coisa que tá fora de sentido. E aí eu coloquei para ela esse meu sentimento, expliquei e fiz um pedido claro que era, sempre que você terminar de usar uma coisa e você puder, por favor, guarde. E ela trouxe para mim, porque eu tive que dar o espaço também para ela, olha, eu deixo fora do lugar porque eu tô usando, eu vou usar daqui a pouco de novo, então eu não vou guardar para... Ela falou? Ela falou. Então eu não vou guardar para depois ter que voltar aqui, pegar de novo, guardar de novo e pegar de novo, porque não é prático, eu preciso de agilidade no dia a dia, né? E um ponto importante que surtiu o resultado quando a gente fala de comunicação não violenta, é não ter o julgamento de ambas as partes. Então eu trouxe para ela uma situação que me incomodava. E ela trouxe a versão dela. Ela trouxe a versão dela. E mesmo ela não se sentindo incomodada com aquele contexto, ou seja, aquilo que eu considero uma bagunça para ela não faz diferença nenhuma, não é uma bagunça, é algo natural do dia a dia.
ela respeitou o meu sentimento de dizer assim, olha, isso me incomoda, isso me traz um desconforto, então eu gostaria de te pedir, né, que a gente mudasse essa situação. Ela respeitou isso e ela começou a mudar, ela começou a guardar as coisas. Alguns dias ainda chega e tá naquele caos? Tem, mas aí faz parte do meu papel entender. Se fosse eu, já ia falar assim, ai meu Deus do céu, dele chegar, junta bagunça, tudo joga debaixo do sofá, tira de cima do sofá, joga pra debaixo. Uma coisa engraçada que acontece é, às vezes ela fica com o carro e ela vai me buscar. Eu já ia fazer isso, Thiago. Ela vai me buscar, né, no hospital. E aí, quando ela, no meio do caminho, vem aquela coisa, não tive tempo de lavar a louça hoje. E tipo, já dá um spoiler pra me preparar que vai chegar desse jeito. Mas eu também não sou o chato, né, de chegar e nunca iria brigar, nunca discutir por conta disso. Não é o perfil nosso de relacionamento. Sim. Mas foi uma situação que me incomodava e eu precisei conversar com ela a respeito. Isso surtiu efeito, né? Bons resultados. Ótimo. E aí o ponto muito importante não teve julgamento da parte dela, dizer, isso é frescura sua, sabe? É só uma coisinha que tá aqui. Tá, mas é uma coisinha que me incomoda. Então, se eu tenho a coragem de te dizer, né, que isso me incomoda, por que incomoda, o que eu gostaria que você fizesse para que isso não me incomode mais, você também tem a liberdade de contra-argumentar e dizer que, sem julgamentos, olha, não dou esse mesmo peso, mas se é importante para você, eu vou me esforçar para fazer. Eu acho que a gente sempre extrai o melhor ou o pior do outro, né? Sim. E quando você usa essa abordagem, na verdade, você está extraindo o melhor do outro. Então, por mais que o outro tenha a tendência, né, ou não tenha uma inteligência emocional ao ponto de ter se livrado, né, em 90% das vezes, do julgamento, ele vai tender a não julgar naquele momento, porque você foi vulnerável, você foi sincero, você apontou os fatos, não a pessoa, né? Você separou a pessoa da situação, você foi transparente. Então, quer dizer, é de se esperar uma resposta também nesse nível da outra pessoa, né? Isso. A comunicação não violenta, o que às vezes é difícil de aplicar, é porque você depende de pessoas maduras aplicando essa metodologia, né? E claro, conforme você vai aplicando, como a gente conversou, isso vai se tornando uma rotina, vai se tornando natural no seu dia a dia e você começa a usar disso sem perceber que você está usando. Mas vamos supor que sei lá, que ela não tivesse num bom dia e que ela não fosse uma pessoa com uma inteligência emocional muito bem desenvolvida e que ela levasse isso pro lado pessoal e ficasse chateada com você e achando que você estava chamando ela, apesar de você ter deixado claro que não era ela, né? Mas que você estava chamando ela, porque quando a pessoa se vitimiza e leva as coisas pro lado pessoal, é nesse nível, assim, né? Você tá me chamando de bagunceira, né? E aí começa a misturar a mulher, assim, cérebro feminino. Homem também. Então, junta tudo todos nós. Mas esse é um risco, tá? E eu nunca considerei que qualquer... Não, mas como agir se a pessoa faz isso? Sim, mas assim, eu nunca considerei que qualquer metodologia de comunicação seja infalível. Não existe nenhuma técnica infalível. Então, vai existir a situação onde você vai tentar aplicar essa forma de se comunicar e a outra pessoa não vai receber da mesma forma. Ela vai se colocar na defensiva e vai dizer, não, mas você tá me chamando de bagunceiro, mas olha lá, o seu sapato que tá fora do lugar. Aí começa a troca de acusações. É a vitimização também, né? Muitas vezes. Que tem pessoas que são assim, né? Por feridas mesmo. Não é porque querem, é isso que eu tô dizendo. Sim. Né? Então, acaba tendo essa tendência de levar as coisas pro lado pessoal, de se vitimizar, ao invés de entender realmente a situação. E aí, como você que tem esse esclarecimento e usa dessa linguagem de compaixão, como agir nesse momento para trazer a pessoa pro contexto? Esse é uma fuga ao tema, né? No caso. Não necessariamente. Não, fuga ao tema que eu digo não do nosso tema. Sim. Do diálogo que estava acontecendo em si. Sim, é uma forma da pessoa se proteger, ela acusar ou ela escapar de alguma forma, né? Então, não existe uma estratégia que a gente diga que seja infalível, mas o que eu faço, né? Eu tento me manter, aí entra a questão da inteligência emocional, que é eu me manter centrado e entender, olha, nesse momento ela não está pronta para receber essa crítica ou a minha abordagem não foi eficiente. A forma como eu trouxe talvez não foi no melhor momento, então eu tento entender que, olha... Segundo o Paulo Vieira, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. É do comunicador. Se você não entendeu, a falha foi minha, não ter explicado da forma correta. Exatamente. Então... entender esse momento, usar a inteligência emocional e falar, olha,
não é o momento de a gente abordar isso, eu vou tentar mais pra frente. E principalmente não alimentar aquela discussão. Que a gente está falando de relacionamentos saudáveis. Esse é o objetivo da comunicação não violenta, ter bons relacionamentos. Exato. E aí eu tenho que saber a hora de recuar. Se a outra pessoa, se eu estou verdadeiramente buscando um relacionamento... Espacialidade e temporalidade. Isso. Se eu estou verdadeiramente buscando um relacionamento saudável, se eu me importo com aquela pessoa com quem eu estou me comunicando e ela não está num bom momento, ela não está aberta a aceitar aquela forma que eu estou trazendo a informação para ela, é o momento de eu segurar um pouco Você e dizer... dá para ela espaço e tempo. Isso. Você sai da frente dela, você arruma um jeito de sumir da frente dela. Vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa e dá um mais tempo. Tarde, Isso. Outro dia. Outro dia. É isso mesmo. E tenta de novo em outro momento. Mas isso não quer dizer também que aquela sua primeira tentativa não vai surtir um efeito. Claro. Às A vezes sementinha ficou lá, né? Muitas vezes a pessoa se fecha, ela se defende, se põe na defensiva, se blinda num primeiro momento, não dá o braço a torcer, mas quando você vai ver ele dali a 2, 3 dias, ela já está com um comportamento um pouquinho diferente. O que a gente tem que prezar é esse respeito e essa compaixão, porque se eu faço algo que a pessoa se sente magoada ou ofendida, de imediato eu crio uma barreira maior. Então se eu chego já julgando aquela pessoa, dizendo, você não se importa comigo, você é bagunceira, você é desleixada, aí eu começo a trazer um peso maior para minha fala, que é muito diferente de eu pontuar. Olha, isso aqui quando está fora do lugar, isso aqui quando acontece dessa forma, eu consigo trazer de forma mais leve aquela situação, coloco meu sentimento e trago esse contexto, né, de uma forma que talvez vá mudar. Só que a gente faz parte da comunicação não violenta os momentos onde ela não vai funcionar. Então eu vou ter que saber me adaptar e aceitar que, olha, essa abordagem não funcionou. Ela não é uma forma de comunicação que ela é aplicável a 100%, né, dos contextos. Então, sei lá, uma situação de vendas, o cliente está irritado, ele está... Você pode usar essa ferramenta para você entender dele. Tá, mas o que aconteceu? Né? E aí tenta... Você vai pegar falar, os fatos, escolher os fatos. Os fatos. Essa pessoa vai falar assim, essa empresa não presta, a sua empresa, né, me desrespeitou. Ela vai trazer julgamentos. Você fala assim, tá, mas por que você está com... O que está acontecendo? As perguntas são muito poderosas. O que aconteceu, né, que não te deixou satisfeito? Por que você ficou irritado? Porque vocês atrasaram no prazo de entrega. Eu pedi de um jeito e chegou de outro. Tá, então você pode ir repontuando. A sua irritação é porque... a gente não conseguiu cumprir com aquilo que foi acordado. Você queria o modelo A e foi o modelo B. Você queria 50 unidades e chegou 40 unidades. Enfim, você traz pontuação, né? E você fala, tá, e como que isso... Por que você ficou tão irritado? Qual era a sua necessidade que não foi atendida? Eu tinha um outro cliente para repassar essa mercadoria e eu perdi minha venda. Né? E eu estou entendendo qual a necessidade dele não foi atendida. E aí o que eu vou fazer? Não só o pedido claro, mas o que eu posso fazer para te ajudar? Né? Como eu posso te compensar? Se eu reconheci que foi uma falha da minha empresa ou do meu serviço, como que eu vou recompensar isso? Perguntando para ele o que ele precisa que seja feito. Não quer dizer que eu vou ter que ceder a qualquer forma, qualquer coisa que ele peça. Mas, às vezes eu posso, olha, então eu vou agilizar uma próxima entrega, eu vou mandar entregar direto para o seu cliente, em vez de passar por você. Eu vou pensar numa forma de amenizar o seu prejuízo. Então eu começo a tirar o julgamento. Porque se eu entro nessa pilha de que ele veio xingando a minha empresa, poxa, mas é a minha empresa, eu trabalho todo dia aqui, eu dou sangue aqui todos os dias, ninguém vai falar mal da minha empresa. Eu começo a discutir, eu perdi o cliente. Então eu tenho que entender. Se eu cometi um erro, e se eu não cometi, mesmo que ele esteja equivocado, qual é a necessidade dele que não foi atendida e como eu, enquanto empresa, posso tentar atender? Porque uma empresa de sucesso, um negócio de sucesso é aquela pessoa que resolve o problema dos outros. Sim, exato. Né? E a partir daí, se eu consigo resultado para os outros, eu vou conseguir o meu resultado. Exato. E a comunicação não violenta ela pode ser aplicada desde que você realmente se importe. Porque se a pessoa perceber, né, que vier uma coisa muito forçada, o que você está sentindo? E no final você não leva isso em consideração, né, talvez esse cliente vai falar assim, não, fui lá, fui mal atendido, no final veio todo um fuzuê, uma forma ali de tentar me engambelar e não resolver o meu problema, ainda ficaram aquela pessoa chata lá me perguntando o que eu estou sentindo. Então a gente tem que ir desenvolvendo a ponto de conseguir aplicar de uma forma satisfatória, né? Então pode ser aplicado em vários contextos. Um ponto importante que tem em relação à comunicação não violenta e que está muito correlacionado também com inteligência emocional é que a gente tem a cultura da culpa.
que eu comentei lá no início. Aham. Então, quando a gente fala em cultura de culpa, a gente tem desde criança, né, a gente é ensinado, na maioria dos casos, que se você acerta alguma coisa, se você faz uma coisa de forma correta, você vai ser reconhecido ou premiado. Seja numa prova, seja numa coisa que você fez que os pais pediram. Uma nota 10 é uma premiação porque você fez algo certo. Se você faz algo errado, você vai ser punido. Então, uma nota abaixo da média, uma nota que vem até numa cor vermelha, é uma forma de te dizer, isso é uma punição pelo seu desempenho que não foi conforme esperado pela escola, ou se for em casa, você vai ficar de castigo porque você fez uma coisa errada. Então, a gente é criado numa cultura onde a culpa tem que prevalecer. Vou te dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil da gente se entender no dia a dia. Quando a gente assiste um filme ou uma série, né, qual é o ápice? Uma novela, por exemplo, qual é o ápice do filme? Qual é o ápice da série? A gente espera todo um enredo acontecer para quê? Para eu ver o momento em que o vilão vai ser punido. É o último capítulo da novela. É a hora que aquela pessoa que fez maldade a novela inteira, no último capítulo ele é preso, ele morre, ele fica sozinho, ele vai para um hospício. Isso traz pra gente uma satisfação, porque culturalmente eu falo, se ele errou, ele precisa ser punido. Então, culturalmente é isso que eu espero. Se a pessoa errou, ela precisa ser punida. Só que quem garante que a minha forma de pensar é a correta para eu afirmar que você errou? E aí vem os conflitos no dia a dia. O julgamento no dia a dia, ele acontece nesse momento. Porque eu acredito que essa caneca aqui é para servir água. E você acredita que é para servir café. Quando coloca café, na minha percepção, você errou. Se você errou, você precisa ser punido. Então eu começo a julgar por conta dessa cultura da culpa. E aí a gente tem as situações de, vamos levar aos extremos, mas de feminicídio, porque eu acho que, né, se está pensando diferente de mim, né, tá errado e precisa ser punido. Vem a situação de torcedores de time que agridem os outros simplesmente porque os outros torcem para outro time, estão vestindo uma camisa com uma bandeira diferente, com um escudo diferente. E eu começo a entrar essas questões que trazem, às vezes, grandes conflitos que a gente tem. Então, quando a gente fala em comunicação não violenta, ela vem muito para a gente tentar, e inteligência emocional, para se desvincular um pouco dessa cultura da culpa. Você pode pensar diferente de mim, tá tudo bem. Né? Eu tenho que respeitar a sua forma de pensar, você tem que respeitar a minha. Se algo for muito grave, aí existem as questões legais que vão, né, punir, prender, mas de forma legal. Não eu como um juiz e como executor daquela pena. Deus não nos fez jurado e nem juiz, né? Exatamente. Sim. E a gente tem que aprender, na verdade, a se livrar da justiça própria, né? A gente tem uma coisa assim da justiça própria. E isso eu considero que não é nem só um prejuízo para o outro. É para nós mesmo, mas com certeza. O quanto eu sofro porque eu acho que o meu amigo, né, que pensa diferente de mim está errado. Exato. E eu não vou mais me encontrar com ele. Ou quanto eu sofro quando eu penso que minha esposa, meu filho, ele pensa diferente de mim, então eu acho que, né, ele não respeita o meu sentimento, ou ele não... né, não é coerente o que eu ensinei para ele com o que ele está fazendo hoje. Então a gente acha que é um desrespeito à minha forma de pensar porque a pessoa pensou diferente. E ok, se ele pensar diferente. Se a gente escuta o outro que pensa diferente, a gente aprende muita coisa. Exatamente. Então acho que aí vem uma oportunidade. E a comunicação não violenta, junto com a inteligência emocional, ela vem para a gente tentar controlar essas situações, né? A gente conseguir se enxergar, controlar os nossos sentimentos, como a gente falou. A inteligência emocional não é não sentir. Eu posso ficar frustrado ou ficar irritado porque alguém discordou ou falou de uma forma que não era a que eu pensava. Só que eu preciso recuperar rapidamente a minha parte racional, né? Ela tem que sobressair. Afinal, nós pelo menos achamos que somos os seres mais evoluídos, né, do planeta Terra. A gente acredita nisso. E a gente acredita nisso exatamente porque a gente tem a capacidade de raciocinar. E quando eu tenho essa emoção tomando conta, está me faltando inteligência emocional. Então eu não posso ter o meu comportamento baseado pura e simplesmente na emoção. Eu tenho que ter um pouquinho de razão, e aí quando a gente denomina os nossos medos, os nossos sentimentos, olha, eu fiquei com raiva, é uma forma de eu trazer essa emoção para o campo da razão. Eu estou pegando a raiva. Raiva é um sentimento que eu senti por quê? Eu estou começando a raciocinar em cima disso. Então aí vem a inteligência emocional me dizer que, eu senti raiva, por qual motivo? Qual foi a minha necessidade não atendida? Isso se mistura entre inteligência emocional e comunicação não violenta. Sabe que eu tô lendo um livro agora que chama A Sabedoria do Eneagrama. E ele usa o Eneagrama como uma das ferramentas de autoconhecimento, né? Sim. E é muito interessante, que daí é como se toda a humanidade tivesse 9 tipos, né? Daí vem o Eneagrama. E então, como se cada um de nós se sobressaísse
um desses tipos, por exemplo. E aí ele começa o livro, eu tô bem no início, assim, do livro, eu tô na página, acho que 30, por aí. O livro tem 400 páginas. Eu comecei hoje. Mas bem no início tem uma história muito interessante que ele conta que eles foram fazer, tipo, uma imersão, e o autor do livro, né? E era uma imersão de desenvolvimento pessoal, assim. E aí eles estavam num lugar onde eles tinham que reformar uma casa velha. Tipo assim, era uma casa velha. E eles trabalhavam muito, assim, durante o dia. Isso fazia parte do processo, né? Então eles trabalhavam, ele passou o dia lixando uma parede que tinha que limpar, sabe? Um negócio assim. Eles tinham muito pouco tempo para descansar. E quando ele teve, tipo, acho que uns 15 minutos para ele descansar, isso já era de noite, ele não queria nem tomar banho. Diz que ele tava bem sujo, assim, daquela poeira toda. Eles estavam, tipo, num alojamento. E aí, um dos colegas, ele foi tentar dormir, né? Ele deixou de tomar banho para ir dormir. Um dos colegas entrou no quarto fazendo muito barulho, porque, na verdade, ele estava muito chateado, porque ele tinha sido escalado para cuidar das crianças. Então, ele não ia poder dormir, não ia poder descansar. E você vê, né, como é que tudo tá dentro, nada tá fora, né? E tudo tá no olhar. Na Bíblia fala assim, ó, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos não forem maus, todo o teu corpo será trevas. Então, tudo tá no olhar. Sim. E nada tá fora, tudo tá dentro. A gente acha que tá no outro, a gente acha que é o outro, mas não é. É na gente. Eu só reconheço aquilo que eu conheço. Se alguma coisa em você me incomoda, é porque aquilo tá em mim. Sim. Porque senão não me incomodaria. Você ia ignorar. Porque essa mesma coisa não incomoda o outro, por exemplo, mas incomoda a mim. Eu ia ignorar, ia passar despercebido, né? Então, naquele momento, ele teve vontade de... Ele sentiu uma raiva muito grande, porque, pensa, ele queria dormir, o cara chegou. Só que naquele momento, ele teve, assim, como é que eu digo pra você? Um lampejo, assim, de uma visão, assim, de uma descoberta, de um autoconhecimento fantástico, assim. Porque ele se viu como um observador dele mesmo. Olha só que louco. Então, ele viu que ele estava sentindo aquela raiva, mas ao mesmo tempo, ele olhou para esse cara que estava fazendo, e ele viu uma luz muito grande dentro dele. Olha que louco. E aí ele percebeu que todos nós temos essa luz. Sim. Porque somos imagem e semelhança do Criador. Só que estão cobertos por uma couraça. E muitos têm uma couraça grossa e outros nem tanto e meio transparente. Você consegue ver essa luz. Mas ele conseguiu, apesar daquilo tudo, ele conseguiu dominar, perceber que ele estava dominado pela raiva. Ele não deixou a raiva dominar ele e ele ainda teve essa visão disso. E aí ele disse que naquele momento ele olhou pelaquela janela, ele tinha cores assim, ele viu tudo com outro olhar. Era como se tudo brilhasse, tudo era lindo. E ele teve essa... Muito legal. Quando ele se pôs como observador dele mesmo, quando ele dominou ele mesmo, né? Esse é uma Eu acho que isso é autogoverno. Sim, faz parte da inteligência emocional, né? A neurociência explica que você precisa ter, para controlar as suas emoções, você precisa ter esse autoconhecimento e você precisa conseguir enxergar a situação em algum momento meio que como um observador mesmo, né? Tem vários contextos onde a gente talvez já tenha, né, se irritado, perdido um pouco a razão, né, como a gente fala, ou seja, ter reagido de uma forma muito emocional, que naquele momento você achou super justificável a sua reação. E aí hoje a gente pensa, o que eu não perdi por não ter tido o domínio das minhas emoções, e mais, né? O controle das minhas emoções. E mais, se você tivesse, imagina a mesma situação, o mesmo contexto, mas você como um observador e um desconhecido reagindo daquela forma, gritando, batendo numa mesa, enfim, né, fazendo um escândalo que às vezes na hora você acha que é justificável. Qual é a sua visão quando você vê um desconhecido fazendo isso? Você fala assim, nada justifica, né? Nada justifica essa pessoa. Olha o quanto ela está sofrendo. A gente perde a essência, né? O quanto ela faz as outras pessoas, né, sofrerem com aquela reação, porque eu não estou conseguindo enxergar essa situação de fora. E você citou uma situação que eu achei interessante, que é até nos livros do Marshall Rosenberg ele traz, que não é o que acontece. É como eu interpreto. É o que eu interpreto ou o que eu sinto sobre o que acontece. Exato. Então, a PNL fala isso também. A programação neurolinguística também. Então, assim, um exemplo bem clássico. Se você, né, tá num dia estressado com o marido, com o irmão, com a mãe, com o que for,
né? Já teve alguma desavença, alguma coisa que discordou e já Aquele dia que você acordou com o pé esquerdo. Esse nada dia, deu certo. você tinha 2 pés esquerdos e Dois levantou pés com ele. e nada dava certo. Nada dá certo. E aí você chegou em casa e, né, na hora de se cruzar, Nada dá certo aos nossos olhos. Aos nossos olhos. Porque tudo é bênção, né? Isso. E o universo é dual, né? Se tem uma coisa ruim aqui, a boa tá aqui. Você que não tá vendo, né? é só uma questão de perspectiva. Exato. Mas vamos supor que nesse dia onde as coisas não estão indo muito bem, seu dia não está muito favorável, quando você chegou em casa, você já não está bem com, né, com seu companheiro de trabalho, ou sua companheira de casa, ou sua companheira, né, marido, esposa, enfim, e essa pessoa vai lá e pisa no seu pé, sem querer. A sua reação, às vezes, ela é desproporcional. Você xinga, você fala, você não cuida de mim, você, né, não se importa, me machucou, você fica emburrado o resto da noite. Agora pensa que num outro dia, né, você tá andando na rua e um senhorzinho, uma senhorinha, aquela bem vozinho, vozinha, que a maioria das pessoas identifica, né, como alguém amável e tudo. E essa senhora na fila do mercado, por exemplo, vai dar um passo para trás e pisa no seu pé. A sua reação é a mesma? Não. Não é. Então o problema não é o Você pisar. pede até desculpa por ela ter pisado no teu pé. Fala, Ou tudo não, bem. desculpa, eu que deixei o pé aqui de baixo. Fala assim, quase que eu derrubo, né? Então o problema não é o pisão no pé. Exato. O problema é o que eu estou pensando a respeito do pisão no pé. Como é o meu momento naquela situação que eu levei o pisão no pé? Quem foi que pisou no meu pé? Porque se fosse só o pisão no pé, eu ia reagir igual, independente de quem pisasse. Exato. Então esse é um ponto que a gente precisa entender, que as nossas reações, as nossas memórias estão muito ligadas aos nossos sentimentos, nossas emoções naquele contexto. E que se eu não souber controlar isso, provavelmente eu vou ter um desgaste desnecessário, vou brigar além do necessário. E a maneira uma das maneiras que a gente tem, né, de tratar isso é usar dessa comunicação não violenta para poder, né, assumir o controle, né? Assumir o controle, mostrar para a pessoa que, olha, isso eu fiquei chateado, pode parecer bobo, mas para mim trouxe um sentimento que mexeu comigo. E aí a gente começa, né, a criar uma maturidade nos relacionamentos. E a gente conhece o poder da palavra, né, Tigui? As palavras são muito poderosas. Elas vêm carregadas, assim, de uma frequência, de uma energia muito poderosa, né? Sim. Então, e é tanto que Deus criou o mundo com a palavra. Né? E aí tem uns pensamentos tolteca que fala também, são os 4 compromissos, é um livro até, e o primeiro deles é: seja impecável com as suas palavras. Então a impecabilidade das palavras é um dom que a gente precisa desenvolver, porque isso só vai trazer bênçãos para nossas vidas. É o que você falou, vai trazer bem-estar, vai trazer harmonia, vai trazer felicidade, né? Então a gente precisa estar atento, né? E caminhar nesse sentido e desenvolver isso, porque isso também não nasce sozinho, né? Não, isso precisa ser praticado. Precisa ser desenvolvido. Isso precisa ser praticado, inclusive, no seu pensamento, né? A forma que você, as palavras que você começa a pensar, que você... No coração, No coração, né? é um sentimento. O coração precisa ser livre de raiva, rancor, Sim. ódio, amargura. E né? a neurociências já tem vários estudos que comprovam que a forma como você fala, isso cria no outro a interpretação muito diferente. Claro. Então, se eu venho pra cá e eu vou comentar contigo, poxa, passei ali embaixo e na hora que eu tava vindo, um carro esbarrou no outro. Né? Você cria na sua cabeça uma imagem do carro. Exatamente. De uma, né? Porque o cérebro trabalha com imagens, Com imagem. né? Agora, se eu chego aqui pra você e falo assim, nossa, eu tava ali embaixo e um carro esmagou o outro. Nossa, mano. Qual a sensação que você tem? Às vezes a cena foi a mesma, só que a palavra que eu utilizei, a intensidade que eu coloquei, cria em você uma sensação já de proporções diferentes. Daí a impecabilidade, né? De a gente ser preciso, da gente ser, né? Isso. Certo com as palavras. E quando eu estou emocionalmente envolvido, a tendência é eu aumentar tudo aquilo que está acontecendo. E aí eu uso palavras que às vezes vão trazer uma proporção que não é exatamente aquela que aconteceu, porque é o meu momento, a minha interpretação. Então, ter essa consciência e ter esse cuidado, né? O parar e respirar, né? Antes de dar continuidade a uma discussão ou algo que você sabe que você está abalado, né, é um cuidado que a gente pode ter com quem a gente ama. Então, se eu prezo por um relacionamento saudável, eu posso cuidar dessas coisas. Tô muito irritado, tô com, né, minha emoção tá tomando conta, não é o momento Espacialidade e temporalidade. Dê espaço e tempo. É a melhor coisa. Espera um pouco, espera a cabeça esfriar, recupera, né, o seu equilíbrio emocional, recupera a sua inteligência emocional, a sua capacidade de refletir. Talvez você não vai nem querer discutir mais quando o calor da emoção passar. Com certeza. Né?
E claro, tem situações que precisam ser discutidas, precisam de conversas corajosas, precisam ser trazidas, por mais difíceis que elas sejam, a gente precisa colocar, né, como a gente diz, em pratos limpos e dizer, olha, isso para mim não é aceitável, a gente precisa resolver. Mas se você quer gerar um relacionamento saudável, e aí no ambiente que for, pessoal ou profissional, essas conversas podem acontecer com muito respeito e muito cuidado e saber o momento certo. Então a gente tem formas, né, de comunicar, ou forma de utilizar da comunicação para gerar esses resultados. É que normalmente a gente utiliza a comunicação de uma maneira muito inconsciente. Eu só penso e falo, penso e falo. Só que o penso é tão rápido que eu quase que falo e depois que eu penso, né? Porque a velocidade é muito rápida. Então, depois que eu falei uma coisa que não era bem o que eu queria ter falado. A gente às vezes se arrepende, né? É verdade. Porque vai tão no automático que saiu, depois eu pensei no que eu falei. Falei, ih, agora já foi. E não dá para engolir mais, né? Não dá. E quando a gente fala em comunicação, né, a gente está falando... Não existe apagar a comunicação. Se eu te falei alguma coisa, isso te afetou, por mais que eu tente corrigir, reformular a frase, pedir desculpas, não existe a possibilidade de eu eliminar aquilo completamente. Você consegue. Você consegue eliminar no sentido de, tá, isso não vai me afetar, isso foi o momento dele, vou desconsiderar. Então você tem o poder de apagar, eu não consigo apagar em você. É verdade. Então aquilo que eu falei para você não tem volta. Então por isso a gente precisa pensar bastante antes de falar e ter um controle emocional. Porque aquilo que eu, né, a palavra que já foi proferida... Mas assim, não volta mais, né? Não volta mais. É verdade. E outra, ela vai aos 4 cantos, né? Ela vai aonde a gente nem imagina. Sim. A palavra proferida, né? A gente perde o controle... Exatamente. Isso tanto pro bem quanto pro mal, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Só que existe um fenômeno, né, que a gente fala... vamos dizer assim, mas neurológico, que as informações negativas, elas têm um peso muito maior do que as positivas. Então, se eu te fizer um elogio, você provavelmente vai gostar. Se você, mas vou esquecer rapidinho. Mas você talvez não guarde aquilo por muito tempo. Agora, se eu te fizer uma crítica que te machuca, que você não concorda, dependendo do seu perfil, essa vai ficar armazenada ali por um bom tempo. Mas você entende que isso é muito mais... Você me faz uma crítica e isso vai ficar armazenado em mim, mas isso é minha responsabilidade, não é tua. Concordo. Porque, olha, porque o que eu digo sobre você, por exemplo, eu vou fazer uma crítica sobre você, por exemplo. O que eu digo sobre você diz muito mais de mim do que de você. Porque o que eu conheço de você? Eu convivo comigo não vou falar a minha idade aqui, mas desde que eu nasci. Tem alguns dias. Tem alguns dias. E eu convivo com você, por mais que eu conviva com você, não é o mesmo tanto que eu convivo comigo. Né? Então, quer dizer, eu sempre digo assim, quando alguém, né, faz uma crítica, fala assim, fala mais. Porque aquilo tá me dizendo muito mais da pessoa do que de mim mesmo. Sim, são as percepções dela. Então, de novo, não levar pro lado pessoal. Quando a gente trabalha essa inteligência emocional, você chega nesse nível de que você consegue separar o que é teu, o que é do outro, e entender que a outra pessoa, ela tá dando o melhor dela. Sempre tá dando com o que ela tem naquele momento. E a crítica é uma coisa boa, né? Se eu for claro, para pensar, o feedback é bom. O feedback é bom. Mas eu considero que a crítica é um bom feedback. Se você tiver bons olhos, sim. Se você tiver bons olhos, por quê? No elogio, eu penso assim, tá tudo ok. Mas você não cresce com aquilo, né? Eu não vou crescer. Quando vem a crítica, por mais dolorosa que ela seja, eu tenho a oportunidade de rever meus comportamentos, minhas formas de agir e evoluir. E aí a gente tem, né, situações que às vezes são dolorosas, mas a gente tem que tentar entender que a crítica, quando ela é feita, eu tenho ali o poder de escolha, como você falou. A responsabilidade sempre vai ser minha do que eu vou fazer com aquilo. Sim. Se eu vou me ofender, se eu não vou me ofender, se eu vou levar pro lado pessoal, se eu vou crescer com aquilo, se eu vou pegar essa energia, né, transformar e converter em algo que vai me levar para outro nível. Quer dizer, tá nas nossas mãos. Sim, eu tenho esse poder de interpretar aquela crítica e dizer, concordo, vou ver se eu consigo melhorar nesse sentido. Ou eu tenho o poder de dizer, não concordo. Exato. Obrigado pela sua opinião. Vou deixar aqui do cantinho. Vou deixar aqui. Quem sabe um dia eu uso. Vou guardar aqui nessa latinha de lixo. Vou guardar aqui. vou guardar aqui. Nessa latinha de lixo. É uma escolha. E vamos seguir. Exatamente. Então, isso faz parte da inteligência emocional, né? Existe ainda uma distorção muito grande entre conceitos de inteligência emocional, de comunicação não violenta. Mas entender que o outro não tem o poder de me magoar, de me ferir.
É eu Sim. que faço isso comigo. Eu permito isso. Eu permito isso, Só exatamente. fazem comigo aquilo O que eu outro permito. joga a corda, mas sou eu que pego a ponta. Se eu não pegar a ponta, continua sendo a corda do Sim. outro. Ele pode ficar na minha frente aqui gritando, me xingando. E eu... Se isso não me afeta, Exatamente. vai ser só um bobo, né, passando Uma vergonha. criança, eu olho mais como uma criança, né? Uma pessoa infantil. Que não sabe o que faz. Mas aí vem um ponto interessante também, que a gente pode fazer uma conexão, né? Quando essa pessoa está trazendo algo que eu não concordo, é uma crítica a mim que eu não concordo, mas eu tenho aí também uma oportunidade, se eu tiver maturidade, para tentar entender, existe naquela pessoa uma insatisfação na qual eu estou envolvida, uma necessidade dela que não está sendo atendida. Será que se eu me envolver, se eu me importar, se eu conseguir identificar, eu não consigo solucionar, porque isso não me afeta, mas afeta a outra pessoa. De ajudar a outra pessoa. De ajudar. Né? Então, será empatia que chama, né? Exatamente. Então, a empatia de entender, olha, aquela pessoa está manifestando, através dessa fala grosseira, desse xingamento, uma necessidade dela que não está sendo atendida. Alguma coisa que ela precisa e ela não está conseguindo. E ela está direcionando isso a mim. Será que eu tenho potencial ou condições de atender o que ela precisa? Então, se eu coloco de lado essa proteção só ou essa forma de ignorar, eu me importo, eu tento entender, faço as perguntas corretas, talvez não naquele momento onde a pessoa está muito exaltada, mas eu consigo entender, será que eu não consigo ofertar a ela aquela necessidade que ela dúvida. tem? E eu acho que isso é o nosso papel, porque somos luz, né? Somos luz no mundo. E aí eu reverto... Se você puder trazer luz para aquela situação, por que não? Olha né? o quanto isso é grandioso pro momento, né? Eu tô resolvendo um conflito, eu tô deixando uma pessoa que estava insatisfeita mais satisfeita, eu tô melhorando um clima no ambiente de trabalho, eu tô melhorando um relacionamento dentro da minha casa, porque eu me propus a tirar essa máscara do eu estou certo, o outro está errado, a cultura da culpa. E porque você se livrou do vitimismo, você não levou nada daquilo pro lado pessoal, por isso você está em condições de ajudar a pessoa. Sim. Porque se você se coloca na mesma condição de vítima, ou leva, né, toma lá da cá e leva pro lado pessoal, acabou ali. Vai virar um duelo. Vira um duelo. É quem grita mais alto. Quem grita mais alto. E ninguém tem razão. E ninguém tem razão. E no final, essa discussão nunca leva a nada. Quando você tem duas partes... É igual guerra, ninguém ganha, todo mundo perde. Quando você tem duas partes gritando, né, ofendendo e acusando, você sabe que aquilo não vai chegar num acordo. Exato. Alguém talvez vai ceder porque fala assim, eu não aguento mais brigar, então eu vou ceder só para não ter mais dor de cabeça. Ou eu vou continuar sofrendo porque eu quero acabar com essa discórdia aqui momentânea, mas isso não vai resolver meu problema médio a longo prazo. Daí vira uma disputa de ego, né? Uma disputa de ego, e aí vem as insatisfações, vem os relacionamentos frustrados, vem as questões que a gente quer resolver, mas não resolve porque a gente não tem inteligência emocional ou capacidade de conversar de maneira madura. Isso vem de ambas as partes. Claro. E você não consegue, né, evoluir, né, enquanto ser humano, enquanto relacionamento, enquanto profissional, porque você não conseguiu expor aquilo que te incomodava, entender do outro que ele incomodava e chegar no consenso. Na maioria das vezes a gente quer a mesma coisa. É verdade. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer respeito, todo mundo quer... Pertencimento. Pertencimento, todo mundo quer prosperidade. Exato. A questão é que às vezes eu quero ir por um caminho para alcançar isso, você quer ir por outro. Porque eu acredito que esse é o caminho e você acredita que esse é o outro. E tá tudo certo. E tá tudo certo. E se eu penso, né, que quem pensa diferente de mim está errado, aí começa todo o conflito. Mas se eu consigo ver que talvez a sua maneira de alcançar esses resultados seja até mais efetiva que a minha. Então, por que eu não posso tentar aprender contigo? A gente tem que ser uma metamorfose ambulante, né? Sim. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Já diziam, né? É o mindset de crescimento isso, né? Porque as pessoas que têm um mindset fixo é aquelas que acham que já sabem tudo, não precisa aprender mais nada. E o mindset de crescimento é aquela que está sempre aberta a novas ideias, a aprender. Eu sempre achei que essa caneta aqui ficava bom, mas por quê? É o se questionar, né? Sim. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu não tem uma maneira melhor, mais eficiente de eu fazer a mesma coisa que eu faço? Que eu faço há anos? Não dá pra fazer diferente isso? Hoje eu ouvi uma expressão, eu trabalho em hospital, né? E a gente estava discutindo uma situação que precisava ser mudada, e aí veio uma expressão que não é a expressão mais bonita de se dizer, mas que é o ciclo vicioso da merda. As pessoas se encontram no ciclo vicioso da merda no sentido de tá uma merda, tá muito ruim.
Mas eu não vou fazer nada pra mudar, porque sempre foi assim. Eu costumo dizer que esse aí é o potinho de merda quente. Isso. Mas você tá sentada aí, meu filho, é um potinho de merda, mas tá quentinho. Tá gostoso. Se Tá eu for sair daqui vai esfriar. Exato. Então assim, tá ruim. Mas é um potinho de merda, mas tá quentinho. É isso aí. Então assim, tá ruim. É a zona de conforto. É a zona de conforto. Tá ruim. O que você vai fazer pra mudar? Não vou fazer nada. Vou esperar que o outro faça, que o meu marido faça, que a minha esposa faça, que meu filho tenha uma mudança de comportamento. É sempre o outro, nunca eu. É sempre o outro. E eu não tenho o poder de fazer a pessoa agir. Eu posso, no máximo, estimular. Eu posso, no máximo, dar um estímulo no sentido, olha, se você fizer isso, eu vou ficar feliz, Exato. ou eu faço isso, então... Só que eu falo que a minha varinha de mágica que Deus me deu só funciona pra mim. Quando eu tento usar no outro, ela não funciona. Não funciona. Cada um assim. tem que usar a própria varinha. Si. Exatamente. Em si, porque senão não vai ter a resultado. mudança, ela é dentro, não adianta. É de dentro pra fora. E aí a gente acaba perdendo muitas oportunidades. Eu acho que esse é o nosso papel aqui, né? Evoluir, crescer, Exato. aprender com os nossos erros. Não tem outra forma de aprender, eu não vejo outra forma. Senão errando, se dando mal, reconstruindo, aprendendo de novo e errando outra vez. Exato. E a gente perde a oportunidade. A gente fica, às vezes, uma vida inteira achando que se o outro não mudar, a minha vida não muda. Sendo que quem tem esse poder, essa autonomia sou eu. Sou eu. E muitas vezes está relacionado É o conceito da autorresponsabilidade. Isso. E como que o outro vai saber se eu não me comunico com ele, se eu não expresso para ele? Às vezes pro outro tá tudo ok. É o que vem às vezes naquele livro As 5 Linguagens do Amor, né? Que é cada um tem uma forma de interpretar e receber. Eu estou sendo amado de acordo com uma ação que o seu companheiro ou que outra pessoa faz. E quando essa linguagem não bate, eu vou lá e compro um presente achando que eu estou agradando e a pessoa não se importa com o presente. Ela queria que você perguntasse como é que foi o dia dela. Ela queria um contato muitas físico. vezes porque eu sou agradada quando eu ganho presente. Eu acho que todo mundo é agradado se ganhar presente, né? Só que se eu não te falo que, olha, eu não curto muito presente, ou o presente pra mim eu gosto, mas não muda. O que eu tô precisando de você é mais atenção, é um momento junto, é a gente, sabe, sair, conversar. Eu tô precisando de trocar com você. Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Se eu não expresso pra outra pessoa o que eu preciso, normalmente ela não vai adivinhar. Ela não tem esse poder de adivinhar. É o que você falou. Eu vou te oferecer aquilo que eu acredito que me faz bem. Exatamente. Só que, né, nem todo mundo calça o mesmo sapato, E às vezes uma pergunta resolveria o problema, né? Às vezes uma pergunta. E um ponto importante, uma pergunta aguardando uma resposta. Exato. Porque a gente às vezes pergunta e antes da pessoa concluir a resposta eu já tô entrando e colocando o meu posicionamento. Isso é bem importante. E outra, preparado para a resposta que vier também, né? Porque tem gente que pergunta, mas não quer, na hora da resposta não gosta da resposta. Não, mas você perguntou. Aceite a resposta que vier, mesmo que você não goste. Não é? Né? Olha, não é uma resposta que me deixou feliz, mas é a resposta que eu precisava. É verdade. Então é a partir dela que eu vou trabalhar. Ou eu vou mudar, ou eu vou aceitar, né? Ou, olha, vai ser dessa forma. E aí talvez vocês cheguem, se for um relacionamento, até no consenso que, olha, então acho que a gente não tem futuro junto. Exatamente. Né? Acho que nós não vamos nos completar, ou a gente não vai, né, trilhar um caminho legal junto. Então, ok você ser diferente, ok eu ser diferente, já que a gente não combina, vai com Deus, eu vou seguir meu caminho, você segue o seu, e no futuro a gente vai ser provavelmente mais feliz com outras realidades, com outros contextos. Exatamente. A gente se prende e quer forçar as coisas a darem certo, mas a gente não faz o mínimo esforço. Eu não falo com o outro que eu preciso, eu não escuto do outro que eu preciso, eu não tomo uma decisão, eu não tenho uma ação porque eu espero que a outra pessoa faça, e a vida vai passando. A gente tende a fazer as mesmas coisas sempre esperando um resultado diferente. Mas para ter um resultado diferente tem que fazer alguma coisa diferente, né? Exatamente. Tiago, esse assunto é maravilhoso, eu queria me aprofundar mais. Como é que eu faço para me aprofundar mais nesse assunto, para desenvolver essa comunicação? Olha, como eu falei, a prática é fundamental, mas procurar alguns cursos de orientação, procurar vídeos na internet, ler bons livros, né, são opções sempre importantes. Você tem um curso nessa área? Eu tenho um curso, né, tá no link da minha bio, é um curso online. Não é um curso extenso, é uma introdução à comunicação não violenta. Tem um pouquinho desse conteúdo que eu trouxe aqui, mas aprofunda mais. É um curso mais prático? Ele é um curso mais prático. Uau! Ele tem atividades. Então, se procurar no meu Instagram, no link na bio, tem direcionado para uma plataforma online que a gente consegue fazer todo esse conteúdo. Então, gente, se vocês querem desenvolver uma comunicação mais eficaz, que vai te levar a outro nível de relacionamento, tanto pessoal, conjugal, com o seu filho, na sua empresa, com seus colaboradores. Quantas empresas têm essa queixa, né? Eu não sei como fazer o meu colaborador entregar mais dele. Eu não sei como engajar o colaborador.
Que tal começar com uma comunicação mais eficaz? Vamos fazer esse curso, minha gente. Treinamento de comunicação não violenta. Isso. Tá no link da bio, do seu Instagram. Tá no meu Nós Instagram. vamos deixar aqui para vocês clicarem lá. Tiago, muito obrigada mesmo. Foi uma contribuição, assim, sem tamanho. E eu quero te convidar para estar aqui mais vezes com a gente, com outros assuntos, que eu sei que você é especialista em outros assuntos. Não, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é sempre importante a gente compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, Com mesmo certeza. a gente tendo muito ainda a aprender. Mas toda oportunidade é válida e eu acho que esse é um caminho, um canal pra gente... Nós somos o sal da terra, né? Disseminar aquilo que vai voltar pra gente, né? Porque eu tô falando sobre um conteúdo que eu espero que as pessoas usem comigo quando tiverem oportunidade. Exatamente. Então... É assim que a gente constrói um mundo melhor, né? Quando a gente dissemina isso, então, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Foi um prazer e espero que em breve a gente possa ter outros Com certeza. Os nossos ouvintes vão pedir lá no Instagram, né, gente? Traz o Tiago! Assim espero. Uma boa noite para vocês. Sejam ainda mais felizes. Muito obrigada.